Aljamain Sterling e Henry Cejudo se enfrentam na luta principal do UFC 288, valendo o cinturão da categoria peso galo, uma baita luta, Cejudo voltando, um cara que foi campeão olímpico, foi campeão em 2 categorias do UFC, se ele voltar da aposentadoria e vencer o Sterling agora, ele pode ser considerado por alguns o melhor nome dos esportes de combate, não é nem do UFC, dos esportes de combate, porque o cara foi medalha de ouro olímpica, né? Então, realmente é um cara sensacional. E eu vou falar sobre essa luta aqui, tá? Mas, primeiro, o mais importante, se você não tem a sua conta na Stake, cria sua conta e aproveita, porque tem todas essas lutas lá pra você fazer sua fezinha. É só você clicar no comentário que tá aqui, no comentário não, você clicar no link que tá aqui no comentário fixado pra você abrir sua conta. No final desse vídeo vai aparecer um vídeo onde eu explico como criar conta, enfim, como faz tudo. É muito fácil, beleza? Então, vamos aqui começando com o principal, aproveitando falando de Stake, eles colocaram uma promoção e vocês já viram que às vezes as promoções dão certo, né? Como deu da Alexa Grasso, como deu algumas outras aí, você pode ganhar uma grana e eles fizeram agora uma aposta para essa luta, que é o seguinte, você pode lucrar o dobro, eu vou colocar aí na tela para vocês podem entrar no site da Stake, lá em promoções, esportes, que vai estar tudo lá, todos os termos, e a promoção basicamente é o seguinte, você pode apostar em qualquer um dos dois, pode ser no Cejudo ou pode ser no Aljamain Sterling, isso no mercado vencedor, que é aquela aposta simples, ou esse vence ou esse vence, é naquela primeira página, né, aposta, a primeira que aparece, então você escolhe ali no mercado vencedor, o Cejudo ganha ou o Sterling, se o cara que você escolheu vencer por finalização, nocaute técnico, vencer de qualquer jeito no primeiro ou no segundo round, você lucra em dobro. Então vamos supor, eu acho que o Cejudo vai nocautear ou finalizar no primeiro ou no segundo round. Sei lá, acho que o Cejudo nocauteia no segundo round. Aí beleza, eu vou lá, faço uma aposta simples. Henry Cejudo, vitória simples e boto lá um dinheiro. Se ele nocautear realmente no segundo round, ou no primeiro, tanto faz, eu lucro em dobro. Então o lucro é o quê? Eu pego o quanto eu vou receber e subtraio o que eu coloquei, né? Então é a diferença. E aí esse lucro vai ser em dobro até um ganho máximo ali, pelo que tá escrito no site da Stake, de $100, tá? Então é bastante coisa. A aposta mínima é de $5, enfim, tem todos os termos e condições. Então basicamente é isso. Se a luta terminar no primeiro ou segundo round, seja o Sterling ou seja o Cejudo, se você escolher o vencedor no mercado simples ali, na aposta simples, você lucra em dobro. Então vamos lá, vamos falar da luta. Já dei a dica aqui dessa promoção, se você quiser aproveitar. E eu quero trazer aqui alguns dados dos dois e colocar a minha opinião mais clara do porquê que eu fui de Henry Cejudo decisão. Porque tá tempo parado e tal. Enfim, vamos lá. Bom, comparando aqui as estatísticas dos dois, a gente tem algumas estatísticas interessantes a favor do Sterling, tá? Mas tem algumas que eu quero trazer também do lado do Cejudo. Basicamente, na trocação, o que a gente tem? A gente tem o volume do Aljamain Sterling maior do que o do Henry Cejudo. Ele tem 4,7 golpes de média e o Cejudo tem 3,92. É uma diferença, né? É uma diferença razoável, mas não é nada gritante, né? Às vezes a gente pega cara que tem 6, o outro tem 2, né? Então coisas muito grandes. Então, no volume dos dois é meio parecido. A precisão dos golpes do Sterling é um pouco maior. Ele tem 51%, o Cejudo 45%. Nos golpes absorvidos, o Sterling toma 2,18 e o Cejudo 2,77. Então, basicamente, o Cejudo ele bate um pouco menos, tem um pouco menos de volume e ele apanha um pouco mais, né? Então, o saldo dele é pior do que o do Sterling. E o Sterling se defende de 61% dos golpes, enquanto o Cejudo de 65%. Então, é o único número aqui da trocação que o Cejudo é melhor, né? Ele se defende melhor dos golpes ali. Só 4%, mas se defende melhor. Indo pro grappling, a gente tem o Aljamain Sterling com 1,98 quedas, o Cejudo com 2,12, então é um pouco mais pro Cejudo, mas é pequena a diferença. A precisão das quedas, 24% pro Sterling, 33% pro Cejudo. Tem uma diferença também. Não é nada absurdo, mas, né, enfim, é um pouco melhor do Cejudo. Aí tem um número que é muito diferente e muito relevante para essa luta, que é a defesa das quedas. O Sterling tem 41% de defesa de quedas. Não é uma defesa de quedas boa, tá? Não é, porque assim, para mim tem o razoável, o bom e o ruim, né? Então, 55% para cima eu acho que já é razoável. Quando a gente pega 70% para cima, eu acho que já é uma defesa boa. Tem caras com defesas excelentes, né? 80%, 90%, 100%. Agora, menos que 50%, aí acho que já dá para considerar um pouco abaixo, né? Do ideal ali. Então, 41%. Muita gente vai falar, mas ele tem um jiu-jitsu excelente. Então, às vezes ele pode não defender a queda justamente porque ele quer trabalhar o jiu-jitsu, tal. Sim, isso faz sentido, tem uma certa lógica, mas também não dá só para considerar isso porque
pra justificar. Até porque cair por baixo no MMA não é uma boa opção. Então, não é assim também, né? Ah, você chega no Sterling, ele se joga e pronto. Então a gente sabe que muitas quedas ele tentou sim defender e não conseguiu. Já o Cerrudo, ele tem 93% de defesa de quedas. Afinal de contas, é um medalhista olímpico de wrestling, né? Então, ele defende muito bem as quedas. Então, se a gente for para esse lado, onde o Sterling muitas vezes busca a queda, busca já usar o excelente jiu-jitsu dele, ou o ground and pound, vai ser muito difícil ele colocar o Cerrudo para baixo, né? Então, já é uma estatística aqui que diz muito do que pode acontecer na luta. Lembrando também que o Sterling nem sempre tem 5 rounds de pressão, né? A gente vê que quarto, quinto round ele dá uma amolecida grande, né? Ele fica realmente, ele perde muita qualidade. E aí depende também do Cerrudo. Ele vai ter o gás que ele tinha antigamente ou não, né? Aí entra a parte difícil de saber. E indo para a média de finalizações, a gente tem o Sterling com 0.9 finalizações a cada 15 minutos e o Cerrudo 0.2, né? O Cerrudo não tem realmente muitas tentativas de finalização, né? Ele nem finaliza nem é finalizado, né? Ele usa o wrestling ali para controlar, para pontuar, para bater, às vezes nocautear, né? Esse é mais o estilo dele. E se a gente for olhar aqui no histórico do Henry Cerrudo, né? Ele derrubou uma vez o Dominick Cruz, quando ele ganhou o Dominick Cruz, né? Uma vez o Marlon, ele não derrubou o Dillashaw, porque ele ganhou em 32 segundos e nocauteou, né? Não precisou derrubar. Ele derrubou 3 vezes o Demetrious Johnson. Pois é, o Demetrious Johnson é complicado, ele conseguiu derrubar 3. Derrubou 3 vezes o Sérgio Pérez, derrubou 2 vezes o Wilson Reis, derrubou uma vez o Joseph Benavides, na outra luta com o Demetrious derrubou uma vez também, derrubou 2 vezes o José Formiga, derrubou o Chique Queimos, derrubou ali também 6 vezes o Chris Cariaso, e só na primeira luta, na estreia no UFC lá em 2014, que ele não aplicou queda. Então, basicamente, ele derrubou todo mundo que ele quis. Seja Demetrious Johnson, que é um dos melhores da história, ou qualquer outro, aí ele consegue derrubar, né? Ou seja, se ele quiser derrubar o Aljamain Sterling, o Sterling, pela defesa de quedas, né? Se a gente juntar uma coisa com a outra, provavelmente o Cerrudo derruba. Só que aí o Cerrudo tem que tomar cuidado para não ser finalizado. E se a gente pegar as estatísticas do Sterling, muitas lutas ali, ele vence com o auxílio das quedas, né? Se a gente vê a luta dele com o Dillashaw, ele derrubou 5 vezes. Ele derrubou 2 contra o Petr Yan, derrubou uma só contra o Yan na primeira. Inclusive o Yan derrubou ele 7 vezes. Então, imagina, se o Yan derrubou, imagina um medalhista olímpico. Então, aqui que a gente pode ver uma vertente da luta, né? Ele derrubou 2 vezes o Cody Stamann, derrubou 3 vezes o Brett Jones, derrubou uma vez ali o Renan Barão, derrubou 2 vezes o Augusto Mendes, né? Enfim, várias quedas em outras lutas, né? 4 vezes o Hugo Viana, 3 vezes o Cody Gibson e etc. Então, ele é um cara que, se a gente pegar a estatística aqui, ok, não derrubou em todas as lutas, não tem um percentual de quedas usadas nas lutas como o Cerrudo, mas ele usa bastante e faz parte para ele vencer as lutas, né? Então, se a gente tira essa ferramenta, considerando que ele não vai conseguir derrubar o Cerrudo, vai ser muito difícil, e o Cerrudo, que usa muitas quedas, vai derrubar o Sterling, isso já pode dizer muita coisa. E o Sterling, como eu disse, ele não tem um gás muito duradouro. Será que ele vai acabar se cansando por conta desse jogo de queda, de pressão e tal, e aí o Cerrudo vai sobressair, porque o Cerrudo tem mais gás do que ele, né? A gente só não sabe se tem por conta do tempo parado, mas se for como ele rendia antes, ele tem mais gás. E aí? Né? Então, é mais ou menos por isso que eu coloco o Cerrudo como um leve favorito e eu acho que ele vence numa decisão. Por quê? Eu acho que o Sterling pode até, às vezes, ser superior na trocação e tal, mas eu acho que o Cerrudo tem uma trocação muito boa, então eu acho que dá pra se equilibrar os dois. Não acho que vai ter um absurdo de um muito melhor que o outro, acho que vai ficar meio que elas por elas. E aí, no diferencial, né, que seria o grappling, eu acho que o Cerrudo consegue derrubar, consegue ele não ser derrubado e, portanto, ele ficar na posição de domínio, que é por cima. E aí, o Sterling tem um excelente jiu-jitsu, mas não acho que o Cerrudo seria pego fácil, porque ele vai usar o wrestling para travar, não vai ficar dando posição. E aí ele vai cansar o Sterling por baixo, pode aproveitar um ground and pound e tal. Então, no final das contas, se o Cerrudo tiver em forma, eu considero sim ele favorito, e aí numa decisão provavelmente, mesmo ele tendo muitos knockouts, eu acho que seria uma decisão. Então, é uma possibilidade, né? Claro, não tem como adivinhar o futuro, o Cerrudo pode vir muito fora de forma, sem time nenhum e ser atropelado, isso pode acontecer, mas pensando aqui racionalmente, eu acho que o Cerrudo vence na decisão por conta desses dados, desses números, desses fatos que eu trouxe aqui, misturando um pouco com a minha opinião, que é a parte subjetiva. E aí, eu quero saber da opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que o Cerrudo realmente vence ou o Sterling? Enfim, tem a promoção da stake. Às vezes o Sterling pode ganhar logo no começo, porque o Cerrudo pode estar muito fora de forma, como eu falei, pode acontecer. Ou às vezes o Cerrudo pode surpreender e fazer o que ele fez com o Dillashaw, né? Vai que ele nocauteia logo de cara, choca o mundo. Então, se acabar no primeiro e segundo round, você ganha lá na promoção da stake também, beleza? Então é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo, comenta aí se eu tô muito louco das ideias, achando que o Cerrudo vai ganhar, voltando só agora, ou se faz algum sentido. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!